Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast César Augusto Conectando Histórias. Nós estamos no 22º episódio. Você já deve ter lido através aqui das nossas conversas. É como se você tivesse lido 21 livros. E aí você sempre procure consultar aquele livro. Eu compreendo que as histórias se repetem, que a vida é cíclica e esses ciclos se repetem. Hoje nós vamos conhecer a história de uma convidada que a história é fantástica, fenomenal. Ela que nasceu em um ambiente hostil, tinha tudo para dar errado. Ela teve que vencer o medo, vencer a vergonha, ela se encorajou. Mas ela se inspirou em uma pessoa muito forte. Ela se inspirou numa pessoa muito forte e essa pessoa, essa inspiração que ela teve, contribuiu bastante para que ela chegasse até onde ela está, que ela conseguisse superar as adversidades. Então, que você aproveite cada segundo dessa história, que você repita várias vezes, quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que muito do que ela vai contar aqui, você deve ter vivido algo parecido, ou quem sabe você esteja vivendo algo parecido. E aqui, o que nós fazemos não é querer convencer ninguém, mas é exatamente inspirar as pessoas a se encorajarem, inspirar as pessoas a superarem as adversidades. Estamos recebendo Suiane, da Sumoura, Centro Integrado de Estética. E aí, Suiane, me conte, fale um pouco de você, fale um pouco da sua história, fale um pouco da sua infância, fique à vontade, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, muito bom dia, né? Eu tenho atualmente 35 anos, tenho uma filhinha de 4 anos, nasci em Canguaretama. Nasci lá, só fui lá para nascer, não conheço a cidade, mas dizem que é lindíssima. E com 3 meses fui para Brasília, passei algum período da minha vida lá, voltamos, e minha mãe, como você falou, né? Eu me inspiro em alguém, e esse alguém é a minha mãe, que sempre, que a gente aprende que a pedagogia diz que você não tem como ensinar, exceto pelo exemplo. E é justamente isso, né? Minha mãe, ela é exemplo para mim de batalha, de força, de nunca mexer no que é dos outros, de nunca fazer o que é errado. E, independente do que aconteça, ter ética, ser, né, consciente do que você faz, ser de acordo com seus atos, de acordo com seu pensamento, e assim vai. Muito bem. Você é casada? É solteira? Estamos numa união estável. Isso. E, né? É casada. Tem uma filhinha. Muito bem. Exatamente. Sua filhinha tem 4 anos. 4 anos. Muito bem. E me fale um pouco mais sobre essa questão da sua mãe. Me fale um pouco sobre a sua educação. Me fale aí sobre os seus primeiros anos de vida. O que é que sua mãe faz? O que é que sua mãe lhe ensinou? Fale um pouquinho aí. Atualmente ela é cuidadora de idosos, né? Mas eu já vi... Já pode cuidar de mim. Vai dar certo. Ela é cuidadora de idosos. É técnica em enfermagem. Nunca deixou de estudar. Eu acho isso o máximo na minha mãe. Gosta muito de ler. Ela é apaixonada por leitura. E a gente sempre foi muito pobre. Mas como pobre, nunca faltou nada. Eu estava até falando para Leonardo... Eu vi minha mãe cortar árvore, limpar caixa d'água, limpar mato, fazer faxina. E muitas vezes ela saía, a gente estava dormindo, chegava, a gente estava dormindo. E aí, hoje, eu adulta, eu fico olhando para minha filha, eu via loucura. Mas não era loucura, era necessidade. Ela deixava eu com 6 anos de idade, com meu irmão praticamente recém-nascido, eu cuidando dele e assim vai. Muito bem. E ela gosta de contar uma história que uma vez acabou o gás da gente. E eu não tinha telefone na época, né? Não existia. Até tinha, a gente não tinha acesso, mas tinha. E ela chegou em casa, eu estava fazendo um mingau de Anderson. Tinha feito um fogareirozinho no quintal e estava fazendo um mingau do meu irmão.
cheio de fuligem, com 6, 7 anos de idade, para não ver Anderson passar fome. Pois é. Ó, você veja bem, Suiane, eu falo muito isso, porque compreender o amor. Às vezes as pessoas confundem muito o amor com o carinho. E às vezes é necessário que os pais, a mãe em especial, não dê o carinho num tempo grande, porque ela ama bastante. Sua mãe deixava você com 6 anos de idade em casa por amor a você. Então, ou seja, essa é a expressão profunda do amor. E eu por muito tempo, eu pensei que para que alguém me amasse, essa pessoa teria que me dar carinho. Mas acontece que nem sempre é dessa forma. Mas isso é um sinal de maturidade. Porque antes eu achava que o amor estava nas palavras, no beijo, no abraço. E eu via, hoje, no auge dos meus 35 anos, eu olho para minha mãe e digo que ela me dizia muito mais que me amava, não me deixando faltar nada. Porque hoje eu vejo ela no chão brincando com a minha filha, dizendo que ama, beija, abraça. Dá até um pouquinho de inveja. Dá, mas eu vejo que era o que ela podia. Porque a gente tem que saber que as pessoas amam a gente da forma como elas conseguem, da forma como elas podem. Legal. Mas não é menos amor. Legal. É amor. É isso mesmo. Aí você cuidava do seu irmãozinho, é isso? É mesmo irmãozinho, né? Com 6 anos de idade. Isso. E você havia me dito que com 6 anos você também já ganhava seu dinheiro, é isso mesmo? Sim, nas horas vagas tinha uma vizinha. Menina, agora eu fico pensando, menina, que vizinha. Qual a coragem da pessoa de entregar uma trouxa de roupa para uma criança de 6 anos, 5, 6 anos de idade para ela lavar? Eu lavava para ganhar uns trocadinhos, comprar uma bagana, né, como a gente chama aqui, uma bagana, um doce, porque isso não tinha lá em casa. Não tinha. E aos 10 anos? Aos 10 anos, essa minha mãe, ela tem 0 vocação para comércio, né? Meu pai policial militar, minha mãe aposentado e minha mãe, né, faxineira, era faxineira na época. Nenhum dos dois tem vocação para o comércio, nenhum dos dois. Eu não sei de onde é que veio essa minha vocação para o comércio. Não sei. E ela decidiu começar a vender Avon. No que ela decidiu começar a vender Avon, ela não tinha nem jeito para vender, nem jeito para cobrar. Então, era eu que vendia, era eu que cobrava, era eu que deixava o produto e por aí ia. Então, com 10 anos de idade, já comecei. Ela vendia, na verdade, ela quem começou a vender Avon, ou querer vender Avon, né? Foi ela que começou. Só que aí, sempre fazia, que ela me chama de Patrícia. Patrícia, vá buscar isso assim, vá fazer isso. Aí acabou que eu peguei as revistas, botei numa sacolinha, era eu que saía mostrando. Na época eu fazia catecismo, mostrava para as mães das minhas coleguinhas, mostrava para todo mundo e assim vendia. À tarde ia cobrar, ia buscar, que de manhã eu estudava. À tarde ia cobrar, ia buscar, ia deixar produto e assim ia. Muito bem. Me fala mais sobre essa mãe que tanto lhe ensinou, né? Ela vive com o seu pai, Agora eu vou começar a chorar. Não. Ela não vive com meu pai, não. Hoje ela tem um outro casamento, né? E eu não me dou muito bem com o marido dela, que foi por isso que eu saí de casa com 16 anos, né? Mas às vezes eu acho que eu até sou meio grossa, não digo a ela o quão importante ela é para mim. Mas ela é minha força, meu começo, meu fim, meu tudo. Você, aos 16 anos, saindo de casa, como ficou a relação entre você e ela? Como foi numa briga, né, uma situação bem chata, a gente passou uns 2 meses sem se falar. Mas eu não tenho como deixar de falar com ela, porque é como eu estou lhe dizendo, ela é minha base, é a única referência de família que eu tenho. Então, ela e meu irmão são a única referência de família que eu tenho. Mas agora você está tendo a oportunidade de dizer a ela criar o quanto a minha própria. E também dizer o quanto você a ama e o quanto ela é referência para você, inspiração. Vixe, se eu sou chorona, você não tem noção do que ela é, não. Você vai ver que ela vai chorar horrores. Vou te mandar o vídeo. Muito bom. Então, aos 16 anos, você saiu de casa, é isso? Isso, saí de casa. E aí? Nesse período eu cheia de dinheiro no bolso, não foi? Com a roupa do corpo.
E na época eu tinha um namorado, ele foi e alugou uma casa para mim numa vilinha lá perto. Eu passei 2 meses, né, vivendo às custas dele. Que na época, como ele era maior de idade e eu era menor de idade, o dono da vila hoje é vizinho da minha mãe. Ele não queria alugar a casa para mim, porque como eu era menor de idade e ia morar sozinha, ele não concordava. Então, esse meu namorado foi e alugou. A avó dele foi e me deu um fogãozinho de 2 bocas. Foi eu e meu cachorro, só. E assim eu comecei. E daí em diante eu trabalhei do que você puder imaginar que fosse honesto, eu trabalhei. Muito bem, então me conte. Com 16 anos, aí pronto. O namorado alugou uma casa. Não podia me chamar de casa, não. Era um quartinho. Um quartinho, pronto. Alugou um quartinho e você foi começar a trabalhar. Isso. Fazendo o quê? Eu vendi santinho. Vendi maquiagem. Vendi... Vixe Maria, cuidei de criança. Aí teve um período que eu me apertei. Tive que ir para casa do meu pai. E era um negócio meio complicado, porque eu nunca me senti meio em casa, né? Porque eu tinha um pai, mas ele... Eu não era presente. Não era a mesma relação. Sei. E você tinha quanto... Você tinha que idade quando seu pai separou-se da sua mãe? 3 meses. 3 meses. 3 meses de idade. Você chegou a conhecer o seu pai ainda novinha? Não, com uns 10, 11 anos de idade. 10, 11 anos. Era mais ou menos essa idade que eu conheci. E com quantos anos você foi para morar na casa do seu pai? Depois que eu o conheci, eu ia nos finais de semana, né? Ficar lá. Não era todo final de semana, porque eu participava da igreja, então não era todo final de semana. E, posteriormente, né, para morar 16, 17 anos, 17, eu acho. 17 para 18, uma coisa assim. Não lembro exatamente a idade, mas era mais ou menos isso. E aí não deu certo. Não, a convivência não era muito boa. Até hoje a convivência não é muito boa com ele. Entendi. Né? Mas passei um tempo por lá e lá eu estava cuidando de uma criança. Para não ficar totalmente sem dinheiro, estava cuidando de uma criança. E na época, eu até conversei isso previamente, na época, eu cuidando dessas 2 crianças, a dona da casa tinha um Fusca. Meu pai tinha 3 carros, um dele era um Honda Civic, ele veio me buscar. E a mulher olhou para minha cara e fez: Patrícia, você fala tão bem, você se põe tão bem. Porque toda a vida eu gostei de ler. Eu sempre gostei de ler. Então, o vocabulário era bacana, a forma como eu me portava era bacana. Porque quem gosta de ler, olha, essa é a dica para a vida. E o que é que acontece? Ela falava: você se porta tão bem, você fala tão bem. Cuidando de criança, você está se perdendo. E ela trabalhava na Microlins. Ela fez: eu vou conseguir uma bolsa para você. Porque eu ganhava R$50, você acredita? R$50. Eu ganhava R$50 lá. E o curso, já com desconto, era 90 e poucos reais. E aí? E aí eu cheguei: pai, olhe, a mãe dos meninos perguntou se eu não queria fazer um curso. Cheguei toda empolgada, queria fazer um curso na Microlins, de telefonista, recepcionista, operadora de telemarketing. Tinha como o senhor pagar esse curso para mim e as passagens? Ou completar o dinheiro e as passagens? Não, não tenho como. Estou muito apertado, não dá. Minha madrasta, ela era... Foi e disse: Patrícia, você quer fazer o curso? Que você acha da gente fazer... Na época, ela fazia umas bolinhas de coco para vender nos mercadinhos. O que você acha da gente fazer uns docinhos para você levar para vender? Eu disse: agora. Ela botava escondido leite condensado e creme de leite na feira. Seu pai não contribuiu, sua madrasta... Contribuiu. E aí, ela botava esses leite condensado e eu fazia os docinhos. Quando era o dia do curso, eu chegava mais cedo e saía de sala em sala vendendo. Aí a diretora da empresa disse: viu, eu vendendo. Ela fez: por que você está vendendo os docinhos? Estava conversando comigo. Eu disse: para pagar o meu curso, porque o que eu ganho não dá para pagar. Ela fez: pois enquanto você não conseguir um trabalho, eu não vou sossegar. Não deu um mês, ela conseguiu um temporário numa empresa que vendia ar-condicionados. E nessa empresa que vendia ar-condicionados,
eu conheci o meu primeiro emprego formal lá, o meu primeiro chefe, né, formal. Deu um problema num produto que ele comprou. Aí um dia eu vim mais cedo trabalhar, passei na empresa dele, que era próxima, e resolvi o problema. Conversei com ele, resolvi o problema, fiz a troca, tal. E... Quantos anos você tinha aí? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Mas... Mas já era braba para resolver as coisas. E aí, o que é que acontece? Acabou o meu emprego temporário nessa empresa de ar-condicionado. Um belo dia, eu estava em casa, recebi uma ligação. No que eu recebi a ligação de Dona Vera, a mãe desse empresário. Olha, Su, que ela já me chamava de Su. Olha, Su, meu filho está precisando de uma pessoa para tirar as férias. É temporário. Mas você quer? Eu digo, oxe, melhor do que estar em casa. Vamos embora. Chegar lá, eu tirei as férias da recepcionista e virei assistente de vendas, virei vendedora e virei auxiliar do gerente técnico. Que era eu que organizava as obras. Eu pegava as OS, fazia acompanhamento das obras e, enfim. Olha, que lição nós podemos tirar já até aqui, esse instante que estamos conversando com Suiane? Não importa aonde você esteja, não importa de onde você veio, o que importa é onde é que eu quero chegar, o quanto eu estou disposto a chegar. Uma outra coisa também, o seguinte: vale a pena você ser honesto. Vale a pena você fazer as coisas de forma reta. Porque, como você está vendo, tudo isso que Suiane passou até agora, que nós estamos aos seus... quantos 18 anos de idade. Então, o quanto ela já passou. Ainda tem muita história para contar. Mas, assim, até agora, a gente compreender que se de repente eu estou em um ambiente hostil, se de repente eu estou em um ambiente desfavorável, mas eu posso sim ter forças, eu tenho forças. O nosso Criador, Deus, Ele nos deu força suficiente para nós superarmos tudo isso. Quando você diz que sua mãe é inspiração, eu lhe pergunto, existia dificuldades que você parava e pensava um pouco na força dessa mulher, como era essa situação? E teve algum momento que você teve vontade de desistir de viver? Eu acho que desistir de viver não, mas muitas vezes. Eu admiro muito quem diz que nunca desistiu. Assim, que nunca pensou em desistir, porque eu penso em desistir diversas vezes. Mas eu olho para minha filha, eu olho para minha mãe, para minha tia, para as minhas amigas, que eu tenho uma frase, que as minhas pessoas, né, as pessoas que estão do meu lado, confiam mais em mim do que eu mesma. Elas têm uma crença em mim que eu fico pensando, gente, o que é que eu fiz de tão certo para as pessoas acreditarem tanto em mim? Que legal. Que às vezes eu olho assim, eu digo, eu vou jogar tudo pro ar, sabe? E aí eu olho para minha mãe, eu olho para minha filha, eu digo, a minha meta de vida é dar orgulho para elas. A minha meta de vida, antes de qualquer coisa, antes até mesmo do conforto que eu quero dar para elas, é dar orgulho. Sabe? Eu quero que minha mãe olhe para mim e diga, eu me esforcei muito para criar essa mulher. Eu me esforcei muito. E essa é a minha meta. E eu quero que amanhã a minha filha tenha o orgulho que eu sinto da minha mãe. Que legal. Que sabe? legal. E após os 18 anos? Após os 18, aí eu saí dessa empresa com quase 20, né? Por motivos pessoais, eu saí dessa empresa e trabalhei em loja de imóveis, trabalhei em muita coisa. E de repente eu conheci a Amanda, que era a dona de uma loja. Eu estava ainda na casa do meu pai, que era a dona de uma loja de roupa.
E a minha amiga foi disso, assim, a amiga da minha madrasta foi disso. Olha, ela tá precisando de alguém para trabalhar, mas ela não tem como pagar um salário. Eu digo, vou. Vou. Ficar sem trabalhar é que eu não vou. E fui. E nisso eu passei, eu acho que foram quase 5 anos trabalhando com a Amanda. Ela começou eu comecei trabalhando por menos de um salário, depois ela assinou minha carteira e a gente foi crescendo. Chegou uma hora que ela fechou a loja, ela fez... Patrícia, eu gosto muito de trabalhar com você, mas eu não tenho mais condição de ficar, a não ser que você queira aprender a costurar. Eu digo, vamos costurar. Para não ficar sem emprego. Aprendi a costurar. E aí a gente ficou meio que sócias mesmo, sabe? E peguei roupa para vender. Eu pegava a roupa dela para vender, que ela fabricava. E eu pegava a roupa para vender e passei alguns anos da minha vida vivendo assim. Viajava para São José de Mipibu, Parnamirim, Nova Parnamirim. Ia para todos os cantos para vender roupa. Tinha cliente na Zona Norte e assim ia. Todo canto de Natal eu rodava vendendo roupa. Tinha um Fiat Uno 96. Botava a mala dentro dele e ia-me embora. E aí, chegou um ponto da minha vida que eu precisei ter um emprego fixo. Eu até esqueci de mencionar isso para Leonardo, mas que eu trabalhei um tempo numa faculdade daqui de Natal. E eu comecei... E é justamente isso, que eu acho que a gente nunca deve se contentar com o mínimo. A gente nunca deve entrar numa empresa e dizer, vou fazer o meu serviço, tá bom. Eu nunca entrei numa empresa para não ser promovida, para não passar de cargo. Eu entrei como recepcionista, como telefonista nessa faculdade. E quando cheguei lá, eu passava muito tempo ocioso, parado. Eu não sei se você nota, eu sou uma pessoa meio elétrica. Bastante proativa. E aí eu perguntei para o meu supervisor, tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse período? Menina, na hora, a minha colega de trabalho fez assim, olhou para mim com ódio. Que a gente possa fazer nesse período, a gente passa muito tempo parada. Aí ele foi e disse, então eu vou fazer o seguinte, vou botar você para fazer as carteirinhas dos alunos. Eu disse, ótimo. Comecei a fazer as carteirinhas. Ainda passava muito período ocioso. Tem outra coisa que a gente pode fazer? Vou botar você para incluir e excluir disciplina dos alunos. E assim foi. Um belo dia, veio a menina do RH e fez... Patrícia, eu estou precisando de alguém no administrativo. Você quer sair da telefonia? Eu disse, saio. Fui para o administrativo. No meu primeiro dia de trabalho, o teto da sala de informática caiu de uma chuva. No meu primeiro dia no administrativo. E assim foi. Pois é. Por que chegou essa oportunidade do administrativo? Você não se contentou em ficar fazendo somente o que lhe mandaram fazer. Então, assim, muito bom essa lição para os nossos jovens, que quando você receber uma oportunidade, você tem que entender, em especial para quem é jovem, que o maior ativo que a gente recebe, principalmente quando é jovem, é o conhecimento. Então, que fuce cada vez mais, porque aí surge a oportunidade e você cresce. Não é verdade? Com certeza. Surgiu aquela oportunidade porque você foi fazendo outras coisas, você não ficou estagnada. Ô Suiane, teve um momento na sua vida, você foi para a praia, né? Antes de eu entrar nessa faculdade, houve um momento que eu ainda vendia roupa. E a minha colega que eu dividia a casa, né, as contas da casa, ela ficou desempregada. E só a roupa não estava dando para eu arcar tudo sozinha, porque eu não ia botar ela para fora de casa, né, sozinha. E aí eu comecei a fazer sanduíche, tapioca, e a gente foi vender na praia. Meio com vergonha mesmo. E a gente foi vender na praia. Muito bem. Bolo, Muito enfim. Bem. Muito bem. De tudo um pouco. Que lição você passa para alguém que nesse momento está numa dificuldade muito grande, que existe uma oportunidade de fazer alguma coisa, mas não faz por vergonha? Não tenha vergonha. Eu acredito que a pior vergonha é ter que estar pedindo a alguém, é ser motivo de pena de alguém. Eu digo muito, seja o vilão, porque quando você é alguém que se impõe,
você vai ser o vilão na história de muita gente. Porque as pessoas, elas querem ter a oportunidade de te pisar. Não seja arrogante, Sim. mas se imponha, sabe? Seja o vilão em diversas histórias, mas não seja motivo de pena. Não existe sentimento pior na face da Terra do que ser motivo de pena de alguém. Legal, legal. Então, faça tudo e um pouco mais que estiver ao seu alcance. Não se vitimize, Não né, se vitimize. Não se vitimize. Suiane, e depois da faculdade? Depois da faculdade, aí eu consegui um trabalho numa assessoria jurídica de cobrança. Inclusive, fica aqui bem próximo. Nessa assessoria jurídica, eu trabalhei durante alguns meses, né? E nesse período já estava pagando um terreno, lá em São José do Mipibu. E aí eu estava... a diretora dessa... Estava o quê? Com 25 anos? 27, 28, uma coisa assim, sabe? Não me lembro ao certo, mas 27, 28 anos, uma coisa assim. E aí, o que é que acontece? Nesse período, eu já estava pagando o terreno. A minha então chefe, né, era minha amiga também. E ela uma vez olhou para minha cara e fez: você tem cara de dona de salão. Você é muito estilosa, você tem cara de dona de salão. Porque, né, minha vaidade sempre foi meu cabelo e minhas unhas. Então, tipo, ela dizia que tinha tudo a ver comigo. Eu digo, mas eu não sei fazer nada de salão. Faço unha por hobby. Fazia unha por hobby das minhas amigas, das pessoas próximas. Minha mãe, era eu que fazia a unha da minha mãe, então não sei fazer nada. Aí ela fez, mas para ser dona você não precisa saber fazer. Ela dizia muito. E assim vai. Só que aí, quando eu saí de lá, eu vendi esse terreno. Vendi não, devolvi o terreno. Recebi o dinheiro que eu já tinha pago. Peguei o dinheiro das minhas contas. E eu já vinha pagando todo mês parte dos móveis. Tanto é que no dia que o rapaz foi instalar os móveis no meu salão, não devia mais R$1. E tem até a história que as meninas lá no salão ficam rindo da minha cara. Que eu digo que nesse período de 2 anos, para montar o meu salão, eu não comprei uma calcinha. Nada. Esse período de montagem do salão foi exclusivamente para o salão e para a compra da minha casa. Bacana. Não comprei nada. E no mês eu ia nas Americanas, pegava uma promoção de esmalte, comprava não sei quantos esmalte. Ia no Alecrim, comprava algumas coisas e já guardava. O meu quarto já era cheio de sacola de coisa do salão. E montei. No dia 14 de março de 2019, abri o meu salão. E nesse dia era uma terça-feira que eu fiz a inauguração. No dia 15 era uma quarta-feira, de uma manhã chuvosa. Uma quarta-feira. E eu lembro que no caminho indo para o salão, uma pessoa... Eu sou um pouco teimosa. Um pouquinho só. E eu lembro que quando eu estava indo para o salão, a mãe de uma amiga minha olhou para minha cara e fez: você vai abrir o salão numa quarta-feira, chovendo, não vai dar ninguém nesse teu salão. Vai para casa, menina, descansar. Eu disse: eu vou abrir o meu salão e você vai ver, vai ser sucesso. Pois eu ia abrir. Todos os dias. E eu consagrei o salão a Deus primeiramente, depois a Nossa Senhora, e eu disse: olha, seja feita a tua vontade, Pai. Tá na tua mão. Tá na tua mão. E fui abrindo. E, de repente, César, Deus é impressionante. Sem ver de que o salão foi virando um sucesso. Um sucesso. E, de repente, eu fui precisando de mais manicure. De repente, eu fui precisando trabalhar até tarde. E, de repente, foi virando um sucesso. E, nesse período, em junho, eu descobri que estava grávida. Numa semana, até estava conversando, que numa semana só, eu descobri que estava grávida. Eu tive uma ameaça de aborto e assinei com a Caixa. Tudo isso numa semana só. Tudo isso numa semana só. Essas 3 notícias foram boas, foram ruins? O que é?
A minha primeira notícia, que foi a descoberta da gravidez, eu fiquei meio desnorteada, porque eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu nunca fui aquela pessoa que disse, eu queria muito ser mãe. Não. Primeiro foi um baque, o susto, o medo, né? Porque eu tinha medo de não ser competente no que eu estava fazendo. Eu tinha medo de não conseguir, né, dar conta de criar um ser humano, de criar alguém, de educar alguém. Porque trabalhava muito. Porque trabalhava muito e porque a gente mãe, tem até um ditado que diz que quando você se torna mãe, junto vem a culpa. Então morria de medo de não ser suficiente, de não conseguir dar conta. Morria de medo. E aí veio a realização do nosso grande sonho, que era comprar a casa. Na época, eu era casada com o pai de Helena, só que sem morar na mesma casa. Porque eu disse, daqui eu só saio. Eu já tinha voltado para casa da minha mãe para conter gastos. Eu voltei para casa da minha mãe e disse, daqui eu só saio para minha casa. E tanto é que a gente assinou a união estável para a compra da casa, só que cada um morava no seu canto. E a gente assinou. Na terça-feira eu descobri que estava grávida. Na sexta-feira eu assinei com a Caixa. Quando foi no domingo eu tive a ameaça de aborto. Que para mim foi acho que foi o pior momento da minha vida. Entre tudo que eu passei, de tudo que eu passei, de todo o medo que eu passei, acho que essa foi a pior parte. Foi... Na época... Você tinha medo de ser mãe, ao mesmo tempo você já estava aí com aborto, e aí nesse instante você... Nesse instante, porque foi assim, eu ia para São José atender as clientes no final de semana para conseguir pagar as contas do salão. Porque ainda não, nesse período, o salão ainda não se pagava. Então, tipo, eu trabalhava final de semana para pagar o aluguel do salão. Peraí. Olha que confusão e aí que lição. Mas que lição eu estou recebendo nesse instante. Você disse que consagrou o salão, a sua vida a Deus, a Nossa Senhora, e daqui a pouco você se vê grávida, não estava planejado, não tinha o desejo de ser mãe, tinha medo de ser mãe, vem um aborto, e aí você veja só. Graças a Deus foi só uma ameaça. Pois é, uma ameaça de aborto, né? Então, quando eu entrego a minha vida a Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso não duvidar. Porque aí, com isso, o que acontecer é Ele. É dele. Então, assim, e com Ele a gente não tem que discutir, não. Não se meta. Isso aqui é obra minha. Então, assim, você veja que, na verdade, na hora que veio a ameaça do aborto, também pode ter sido uma aprovação. Quer dizer, certamente foi uma aprovação. Hoje, e aí a sua reação... aí você começou a... Eu não quero mais perder esse serzinho que está aqui no meu... Hoje eu enxergo dessa forma. Eu acho que Deus preparou tudo isso para que eu hoje soubesse que a Helena veio. A Helena é providência divina. A Helena é providência divina. Em cada detalhe. Em cada detalhe. Eu ainda não sei qual é o plano de Deus na minha vida, qual é o plano de Deus na vida dela. Mas eu sei que a Helena é providência divina. Muito bem. Nesse dia do aborto, eu tinha trabalhado o dia inteiro. E a minha última cliente se atrasou, 7 horas da noite. Eu comecei a trabalhar às 7h30 da manhã, num banquinho pequeno, na casa de uma amiga em São José. E fui atendendo uma após a outra, mal tinha comido. Quando a minha última cliente disse, eu vou me atrasar. Eu disse, então tá ótimo, dá tempo de eu tomar um banho. Quando eu cheguei no banheiro, sangue vivo. E aí eu liguei para a Patrícia, minha amiga, inclusive...
Beijo, Patrícia, é luz na minha vida. Liguei pra Patrícia. E Patrícia, não deu 2, 3 minutos, Patrícia estava na porta da casa dessa minha outra amiga. O que tinha de buraco, lombada, de São José, até a maternidade Divino Amor, em Parnamirim, ela saiu levando tudo. Muitas mulheres contribuíram com você, não é? Muitas, muitas, muitas. E aí, quando a gente chegou lá, ela estava fazendo um barraco na recepção. Olha, se minha amiga perder, eu vou chamar aqui até o Papa. E aí eu ia no banheiro. E eu estava sangrando. E eu voltava do banheiro. Ela perguntava, e aí, tá sangrando? Eu dizia, não. Porque eu queria que ela parasse de fazer zoada. Mas, de certa forma, e todas as vezes eu ia no banheiro e estava sangrando, e eu voltava, e ela dizia, tá sangrando? Eu dizia, tá não. Quando foi a última vez, eu cheguei e olhei no espelho do banheiro. E aí eu disse, Nossa Senhora, a senhora é mãe assim como eu. E eu entrego meu bebê na sua mão. Se for para ele ficar, deixa ele comigo porque eu quero muito. Mas se for para levar, ele é seu. E aí eu me sequei, saiu o sangue, fui para lá. Ela fez, e aí, tá sangrando? Eu disse, não. E ela fez tanta zoada que me botaram na frente do povo. E aí eu entrei. O primeiro toque foi de uma estudante. Aí ela achou estranho, fez o toque e chamou a médica. A médica fez o toque, aí fez, minha filha, você veio fazer o que aqui? Aí eu disse, não, porque eu tô sangrando muito. Aí ela fez, mas meu bem, não tá saindo sangue nem na luva. Poxa. Não tá saindo sangue nem na luva. Aí eu disse, mas eu tava sangrando até pouco tempo atrás. E aí ela fez, vamos fazer o seguinte, é sua primeira gestação. Vou botar você para fazer uma ultra, para você ficar calma. E a gente ficou a madrugada toda, minha amiga lá comigo. Quando foi no meio da madrugada, mais ou menos, chamaram para fazer a ultra. E aí, eu nervosa, e eu fazia, Patrícia, você tá vendo alguma coisa? Ela fazia, tenha calma, tenha calma. E, de repente, a moça botou para eu ouvir o coração. O coração, tuc, 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 tuc. E eu não esqueço da frase da moça da ultra. Esse daí tá com vontade de vir ao mundo, viu? Porque com 5 semanas, com um coração forte desse jeito... E tá lá. Meu milagre. Pois é. E o salão está há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí, Suriane, quais são os seus planos futuros? O que é que você ainda planeja na sua vida profissional, na sua vida como pessoa, na sua vida de fé? Você é uma mulher de muita fé. E é isso mesmo. Quando a gente entrega a vida a Deus e acredita. Porque muitas vezes, sabe, a pessoa diz, Deus vai me ajudar. Mas acontece que eu termino fazendo, eu tenho comportamentos que não estão congruentes com o que Deus nos ensina. Então, na realidade, eu não vou conseguir aquilo que eu digo que quero. Eu uso, de repente, o nome de Deus em vão. Então, me fale um pouco sobre os seus planos. Agora a gente, né? Posteriormente, eu chamei algumas amigas, né? Uma fisioterapeuta dermato, para trabalhar em regime de sociedade, uma cabeleireira e uma lash design, que faz cílios. Né? E agora o meu próximo plano vai ser dar aula. Fisioterapeuta, que é para fazer drenagem, essas coisas de... Drenagem, ventosa, ela aplica botox, faz toda a parte de dermato, ela faz. Certo. Toda a parte de dermato. Aí, uma cabeleireira, foi isso que você disse? Isso, uma cabeleireira e uma lash designer, que é a que coloca os cílios. Cílios, certo, muito bem. Aí, quais são os planos? E aí, os planos são esses. Eu quero agora dar aula, né, que estão me cobrando há muito tempo. Há muito tempo estão me cobrando. Aí agora eu vou começar... Compartilhar seu conhecimento, né? Em conjunto com o Sanderson, a gente vai montar agora um curso e vou começar a dar aula. Muito bem. De que é que você se arrepende? De que fez ou o que não fez? Algo que você se arrepende? É porque, assim,
eu me arrependo de pouquíssimas coisas. Porque, na verdade, sabe, se você parar para prestar atenção, eu sou meio... Às vezes, eu prefiro dizer que é coragem, alguns dizem que é loucura. Eu enfrento. Eu prefiro me arrepender e consertar depois do que ficar me martirizando por algo que eu não fiz. Sua vida foi tão dinâmica que eu não sei nem se você vai conseguir responder essa pergunta. Mas, assim, qual foi o momento que você disse, virei a chave? Então, o seu momento de virada de chave, aquele momento que você disse, agora vai, agora eu Mas eu me sei encontrei. exatamente quando foi para abrir o salão, 29 anos. Eu olhei assim, eu não tinha uma casa, eu estava sem carro porque o meu carro tinha sido roubado, eu não tinha porque a gente sabe que empresa privada a gente é hoje e não é amanhã. E eu fiquei pensando, eu não tenho nada, eu não construí nada. Vou fazer 30 anos, eu não construí nada. Nada. E aí eu disse, agora vai ou racha. Aí comecei a correr atrás. E aí o meu salão, ele não é algo que eu faço de passatempo, não é só para me manter. Ele é meu projeto de vida, ele é um dos meus projetos de vida. E não tem plano B. É esse o projeto. Muito bem. O que é que essa mulher de 35 anos diria agora, aquela jovem de 16 anos que está saindo de casa, que tem uma mãe que é uma inspiração para ela, que ela está saindo também por amor à mãe, e o que é que essa mulher diria para aquela menina, para aquela jovem de 16 anos? Continue sendo honesta. Continue pensando não só em si, mas pensando nos outros. Nunca vá sozinha, porque sempre foi assim. Eu nunca fui sozinha. Nunca tive esse momento que eu diga assim, eu fui sozinha. Não, eu nunca fui sozinha. Legal. Deus me fez uma promessa. Em uma madrugada que eu estava chorando porque eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel. E eu vivia de roupa naquela época. E ele disse, olha, faça a sua parte, que a minha parte já foi feita. E até hoje eu não sei se foi sonho, se foi um anjo que me disse, mas eu escutei isso. E nunca, César, nunca faltou. Legal. Que história linda. Eu espero que você tenha acompanhado todo o episódio. Eu espero que você, quantas vezes for necessário, volte a esse episódio. Essa história linda de Suiane, história de superação. E é isso mesmo, ninguém consegue nada sozinho. Quantas vezes Suiane falou em fé, quantas vezes Suiane falou em Deus. E essa questão do acreditar, ter fé em Deus, mas não somente ter fé em Deus. Todo dia agradecer a Deus pela fé que Ele tem em cada um de nós. Com certeza. Então, assim, Deus acredita muito. Quando Suiane disse, as pessoas acreditam mais em mim do que eu mesmo. E aí, com certeza, Deus acredita muito mais em nós do que cada um de nós, em nós mesmos. Então, compreenda que ninguém consegue nada sozinho e que se você estiver alinhado com Deus, Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida. Quantas pessoas que passaram pela vida de Suiane, e aí, e ela ainda é uma jovem de 35 anos, ainda muita coisa vai acontecer na vida dela. Tenho certeza que muita gente também Deus vai mandar. E aí, Suiane, agora, duas coisas que eu vou pedir a você. O que é que palavra você passaria para quem está passando por dificuldade, para superar as adversidades, enfim. E também depois fazer um merchan do seu negócio, não é? Com certeza, com certeza. Para quem está passando qualquer tipo de dificuldade, para quem está passando de qualquer tipo de situação, seja forte, seja corajoso e seja bom. Não perca tempo provando que você é bom, mas seja bom. Porque as pessoas vão contar histórias de você que nem você vai se reconhecer nelas. Verdade. Mas seja bom, porque vai ser entre você e Deus no final das contas. Verdade. Que legal, Suiane. E agora, uma propaganda da Sumoura. Né? Gente, vão lá no meu salão, que fica ali no Igapó, ali próximo a Clinorte, na Rua do Posto Ali.
Vão lá. Lucas, convidei Lucas, a esposa dele, convidei Leonardo, todo mundo, a esposa. Podem ir, fiquem à vontade. Lá o clima é muito descontraído. Uma coisa que eu me orgulho muito é que as pessoas se sentem em casa lá. Tem cliente que vai lá para tomar um café. Vai nem fazer serviço, vai lá tomar um café e conversar com a gente. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque tem muito isso de casa, da gente se sentir bem, se sentir acolhido. Da hora que a gente chega, a hora que vai embora, a gente tá rindo. Graças a Deus, esse é o clima lá do salão. Fora que somos todas profissionais incríveis que amam o que fazem. Muito bem. Que essa é a parte importante. Mas então você é profissional da beleza hoje. Sou meio designer. Porque aí sua amiga disse, mas peraí, mas para colocar não precisa... Nesse período que eu saí, o dinheiro que eu recebi de conta, eu investi em cursos. Comecei, trabalhei muito de graça. Trabalhei muito cobrando só taxa de serviço. Para ganhar experiência e ser quem eu sou hoje. Muito bem. Então vá lá na Sumoura, viu? Vá lá na Sumoura. Estão todos convidados. E muito obrigado, Suiane, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu espero que vocês assistam várias vezes esse episódio, porque Suiane nos deixou aqui várias lições, e eu sou muito grato por isso. Eu que agradeço. Um forte e fraterno abraço. Não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, né? Dá um joinha aí, é muito importante isso, porque o YouTube vai perceber a relevância desse conteúdo e aí nós podemos contribuir com muito mais outras pessoas. Forte abraço!